Continuando o nosso ano bíblico, hoje, Ezequiel, capítulo 4 ao capítulo 7. O cerco simbólico de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-na diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso 20 siclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de 1 hin, de tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-los-ás sobre esterco de homem à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Capítulo 5. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta 1/3 parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos
e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanastes o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbio, ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, Senhor, falei, quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome, bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, Senhor, falei. Capítulo 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: por todas as terríveis abominações da casa de Israel.
pois cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam um suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei. E as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vara a peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade a fome e a peste o consomem. Se algum deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis.
Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa, e aos perversos da terra por despojo, e eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão meus recessos. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Bom dia, que Deus o abençoe, e uma ótima semana em nome de Jesus.